Eita, gente, agora é pra valer. Tô respirando fundo aqui, profundamente, porque aquilo que eu tô querendo compartilhar aqui já fazem 8 meses que eu tento gravar esse vídeo, mas nunca consegui. Na verdade, eu até consegui. Da primeira vez que eu tentei falar sobre isso, eu tava aqui na minha casa, descansando, mas tava muito à vontade, sem camisa aqui, deitado no meu quarto. Peguei o celular, comecei a gravar, contando o que tinha acontecido, mas o final desse vídeo é uma tragédia. Eu caí numa choradeira sem fim, da metade pro fim, que vocês não vão nem acreditar. Depois eu tentei gravar mais ou menos umas 10 vezes, mas nunca conseguia ir até o fim do vídeo. Eu acabei apagando todos eles. O único que eu ainda tenho guardado é o primeiro, o original. Mas não vou dar o luxo também da gente compartilhar esse vídeo agora. Todo mundo me vê chorando, que coisa feia. Mas deixa eu falar aqui pra vocês. Coloquei até a mochilinha aqui para servir de ilustração. Eu vou tentar ser bem breve. Se eu fosse contar essa história com detalhes, era para no mínimo 1 hora ou 1 hora e meia de testemunho. E se eu disser para vocês que naquela ocasião que eu vivi no Morro do Chapéu, depois de ter passado 19 dias viajando metade do Brasil sozinho, na minha moto, se eu não tivesse perdido essa mochila, vocês sabiam que eu não seria o diretor do clube para esse ano? Se não tivesse acontecido aquele fenômeno, em hipótese alguma, eu estaria por aqui e eu teria continuado à frente do clube a partir do mês de abril desse ano aqui, né? Bom, deixa eu tentar resumir aqui, mas resumir mesmo, resumir tudo, para ver se vocês conseguem entender um pouco do que aconteceu. Desde o ano passado, 2021, talvez um pouquinho até mais, começaram a acontecer algumas coisas estranhas comigo, algumas coisas que começaram a me desestabilizar. Entre elas, uma das principais, eu imagino que seja a morte de um tio meu que foi assassinado em Imperatriz de uma maneira muito complicada. E até hoje a gente não sabe o que é que está por trás disso. Foi algo assim que me tirou as forças e as energias por muito tempo. Eu estava em pleno Campuri quando isso aconteceu, no final de 2020 e tal. Mas aí chegou 2021, uma coisa aqui, outra coisa ali. E eu percebi que de vez em quando eu me entristecia, quando eu ficava chateado com alguma coisa, eu estava ficando muito tempo chateado e triste por coisas até pequenas. E eu nunca fui assim, sempre fui muito tranquilo na vida. Assim, problemas, dificuldades, todos nós passamos, mas eu sempre fui alguém que supera rápido as coisas que acontecem. E começou daí, eu comecei a me questionar, mas por que que eu tô há tanto tempo triste? Há tanto tempo, sei lá, angustiado com coisas até pequenas que aconteciam de vez em quando. Aí foi acontecendo, foi acontecendo. Nossa, lembrei até do sumiço do meu cachorro, coitado. Vocês vão pensar que é besteira, mas quando aquele cachorro sumiu, eu já estava com ele há 9 anos. E desses 9 anos, já estava morando sozinho há pelo menos uns 4 ou 5 anos. Era a única companhia que eu tinha quando eu chegava em casa, aquela zoada e brincava, eu empurrava ele tentava me morder, aquela confusão. Eu já estava trabalhando na primeira cidade quando eu comecei a ministrar as aulas, na cidade de Anajatuba. Só sei que quando ele sumiu, eu passei 3 dias voltando de Anajatuba para São Luís do Maranhão, 5h30 da tarde, podendo terminar as aulas e ficar lá no hotel. Viajava 2 horas, o mais rápido que eu podia. E procurei, ofereci recompensa. Só sei que o danado não apareceu. Depois eu deixei de mão, comecei os contratos temporários, agora pelo Senai, sul do Maranhão, que foi até o final do ano passado, 2021 para 2022. Só que mesmo assim, eu percebia que não tinha alguma coisa errada. Tudo estava me desestabilizando de uma maneira muito fácil. E eu sei que eu nunca fui dessa maneira. No final de 2021 eu fiquei 15 dias sem almoçar. Adoeci um pouco, perdi a fome, mas também passou. Foi quando eu fui transferido em dezembro para outra cidade, onde eu iria novamente começar a ministrar outras aulas. E de lá eu voltei a almoçar, voltei a começar a almoçar, por mais difícil que estava sendo, comia um pouquinho, que seja uma colher, 2 colheres de arroz misturado com feijão, mas voltei a comer novamente. E assim o tempo foi passando. Já nas vésperas de Natal do ano passado, eu adoeci pesadamente, adoeci, que eu saí sozinho da hospedagem que eu estava, em direção do hospital, tamanho 3 horas da manhã, cheguei lá, o hospital estava fechado, voltei com uma febre de outro universo.
Eu vou acelerar aqui os assuntos para que o vídeo não fique assim muito extenso. Bom, eu vou acelerar mesmo, para que a gente chegue logo na parte principal de tudo isso. Aí, devido a muitos acontecimentos, adoeci e já estava agora trabalhando numa outra cidade. Mais ou menos no mês de fevereiro, foi no mês de janeiro para fevereiro desse ano aqui de 2022, eu tive um mal-estar terrível, onde eu fiquei de mais ou menos 8h30 para 9 horas da manhã, até quase 11 horas da manhã, passando mal demais, sozinho no quarto, sem conseguir respirar. Eu não sei ao certo se foi um ataque de crise de ansiedade ou não, eu nunca tive nada dessas coisas. Graças a Deus, sempre fui muito tranquilo, muito suave na vida. Só sei que foi algo muito complicado. Sozinho não, eu estava hospedado num local que não era hotel, era uma casa onde eu fiquei hospedado num quarto, mas mesmo assim achei melhor não chamar ninguém. Mas quando eu já estava no limite das forças mesmo, eu ainda me levantei para tentar pedir ajuda, depois me sentei na cama novamente e, através de um pequeno detalhe, não dá para contar tudo, alguém que apareceu no Zap me perguntando como é que eu estava, se estava tudo bem, dizendo que Deus era comigo, e um monte de palavras assim, que essa pessoa que há muito tempo não falava comigo surgiu meio que do nada dizendo essas coisas. E as palavras serviram muito para me acalmar naquela situação. Agora eu vou acelerar mesmo os assuntos. Então o tempo passou. Diante de muitas coisas que vinham acontecendo, eu comecei a me preocupar um pouco mais. Porque eu sabia que aquilo não era normal. Eu que sempre fui extrovertido, sempre fui alegre, sempre gostei de sorrir bastante. Por que que, afinal de contas, eu estava triste a todo instante, a todo momento, e tudo estava me fazendo mal. Coisas mínimas estavam me desestabilizando à toa. Foi quando chegou o mês de abril, eu já estava prestes a encerrar minhas aulas, meu contrato temporário, e voltar para São Luís. Era um período que eu realmente não estava nada bem, nada, absolutamente nada bem. O que vocês imaginarem é pouco, mas realmente, por algum motivo, eu não estava bem. E o clube também não estava indo muito bem naquela ocasião. Vários dos desbravadores nossos de hoje, alguns eu nem conhecia ainda pessoalmente, e foi um período que as reuniões não estavam acontecendo. Eu só sei que nada se encaixava. Nós da direção do clube tivemos um desentendimento terrível, uma reunião de literalmente arranca-rabo via o grupo da direção, e todo mundo reclamou, todo mundo questionou, todo mundo desabafou. E foi mesmo na cara do outro, porque a culpa é desse que não faz nada, a culpa é daquele que não faz nada, e ninguém está assumindo responsabilidade. Para ser bem sincero com vocês, o problema estava em mim e refletindo no clube. Eu não estava bem, consequentemente acabou atingindo. A influência do líder não deixa de atingir um pouco o restante da direção. E eu já vinha cogitando o seguinte, devido aos mal-estar que eu estava tendo de vez em quando, deixar de mão a direção do clube. Pela primeira vez eu fui diretor com 16 anos, do Pioneiros da Colina, 2006, 7, 8 anos maravilhosos, sensacionais. Ajudei na fundação do Clube Fonte de Esperança, 2008, fui para lá em 2009 de maneira definitiva. Voltei para Vila Sarney Filho em 2010, 11, 12, 13, 14 sendo diretor. Passei 3 anos sem ter cargo, 2015, 16 e 17, mas sempre atuando em tudo, passando instruções e realizando atividade em todas as regiões quase. E por último, para minha grande surpresa da vida, quando era para eu voltar a ser diretor novamente do Pioneiros da Colina, surgiu um chamado do Clube Os Levitas, lá do outro lado da cidade. Eu atendi esse chamado e acabei me tornando diretor deles por 3 anos. E foram 3 anos também maravilhosos, onde tudo praticamente deu certo, na medida do possível, logicamente. Então chegou 2021, quando eu cheguei na Vila Sarney Filho aqui ano passado, encontrei no Clube Pioneiros da Colina o aspirante João Vitor e o capitão Christian. Esses eram os desbravadores de 10 a 15 anos que nós tínhamos, somente 2 pessoas. E tinha o líder Maílson para ser meu diretor associado e o Felipe, bom conselheiro Felipe, que infelizmente teve que ir embora para São Paulo e nos deixou. Mas com essa pouca quantidade nós começamos a trabalhar, investir, tentar fazer com que as coisas dessem certo. E de uma certa maneira deram certo. A gente estava desfalcado de tudo, não tinha ninguém para cuidar das meninas que estavam chegando, não tinha diretora associada, na verdade não tem até hoje. Mas, entre troncos e barrancos, como é que a gente fala, né? Até que deu razoavelmente certo as coisas em 2021. Mas para 2022, como eu estava falando para vocês, realmente foi um ano em que nada estava dando certo. Absolutamente nada. Eu acho que eu vou ver se eu consigo encaixar aqui nesse áudio só um resumo do áudio original.
O único que eu guardo sob 7 chaves, mas não pretendo compartilhar ele tão cedo. E já eu volto para contar para vocês o que é que tem a ver o acontecimento do Morro do Chapéu, quando eu perdi a mochila, em ser diretor do clube. Mais tarde vocês vão entender. Mas eu digo assim para vocês, eu sei que muitas pessoas ficaram preocupadas comigo. Fui um tanto criticado porque realmente não deixa de ter riscos grandes e reais se aventurar dessa maneira, subir uma montanha daquela sozinho no descampado, onde não existe absolutamente nada. Mas aguardem que mais tarde eu tenho uma surpresinha legal para todo mundo. Bom, para terminar de contar essa história aqui direitinho, vamos lá. Quando eu saí do contrato temporário que eu estava na escola do Senai, faltavam 9 dias para o evento Atos 2022, que aconteceu lá em Minas Gerais, o evento mais poderoso e espiritual que eu já participei em toda a história da minha vida. E eu já vinha realmente cogitando deixar a direção do clube pela primeira vez. Após tantos anos de liderança, nunca, em hipótese alguma, eu tinha cogitado abrir mão de uma missão. Mas dessa vez eu já vinha... Não era nem por questões emocionais. Racionalmente falando, eu sou uma pessoa assim, muito racional. Não sou de tomar decisões por emoções. Eu procuro muita razão das coisas. E não fazia sentido eu, naquelas condições, continuar sendo diretor. Depois daquela discussão terrível com a direção do clube, foi a gota d'água. Eu disse, quer saber? Eu vou cuidar de mim. Já chega, já chega. Eu só estava esperando terminar as aulas, voltar para São Luís do Maranhão. Primeira reunião de comissão, avisar todo mundo, o pastor, os líderes da região, a comissão da igreja, olha, não dá mais. Procurem outra pessoa para ser diretor do clube, porque realmente eu vou cuidar de mim daqui para frente. Não dá mais para ser diretor por diversos motivos. E é isso aí. Eu não iria fazer essa distância de maneira alguma. Eu fazia questão de pessoalmente trazer essa decisão e esse comunicado. E em hipótese alguma eu gostaria de fazer essa distância. Eita, deixa eu respirar fundo aqui, que toda vez quando chega nessa parte o negócio começa a agoniar, mas vamos lá. Após viajar sozinho por tantos lugares, dormir em cima de montanhas, dormir nos descampados das chapadas, e dormir em posto de combustível, em quadras de escola, e fui viajando na maluquice mesmo. Onde anoitecia, procurava algum canto no meio das matas, nas estradas, nas montanhas, num posto de gasolina, quer seja o que for, e ali eu montava a minha barraquinha ou a rede e dormia. Após o evento maravilhoso, sensacional, voltei para o Maranhão. No 17º dia de viagem, eu cheguei no Maranhão novamente na sexta-feira, já umas 4h30 da tarde, e eu fiquei pensando, onde é que eu vou agradecer a Deus por ter cuidado de mim durante todos esses dias dessa expedição. Lembrei de um local que é chamado de Portal das Chapadas, porém eu nunca tinha ido lá. Peguei a localização, fui seguindo, por volta de quase 5 horas da tarde, 5h10 talvez, eu cheguei no Portal das Chapadas, quase não deixava eu subir, paguei a taxa de acesso, subi, curti o entardecer maravilhoso, com uma vista sensacional. E o guia turístico que estava lá, eu comentei assim com ele, nossa, mas aqui realmente é muito bonito, né? Ele disse, o horizonte aqui é bonito, ali é o Morro do Chapéu. Ufa, bora lá. Gente, quando ele falou que aquilo dali era o Morro do Chapéu, eu não vou entrar em detalhes, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Meu coração disparou, eu fiquei avistando aquela montanha, era um sonho. A primeira vez que eu vi o Morro do Chapéu pessoalmente foi em 2015, com a igreja do Monte Castelo, em uma excursão para a Chapada das Mesas. Eu ficava olhando aquele morro à distância no horizonte, uma vontade enorme, de outro universo. Chegou o coração e dizia assim, nossa, acampar ali deve ser algo assim bem especial. E eu tinha uma vontade imensa de conhecer esse Morro do Chapéu. Pelo comentário dele, fui para o aeroporto de Carolina, acampei lá, no amanhecer procurei a igreja adventista, assisti o culto, depois do culto lá vai eu, em direção de tentar chegar no Morro do Chapéu. Cheguei por lá, descansei no meio das matas, depois já na parte da tarde, umas 3 horas, procurei a casa de um dos moradores, que ali quase não tem casa, uma casa simples, perguntei se eles tinham como preparar alguma coisa para me comer, que eu pagava e tal, eles disseram que não tinham nada, mas só se fosse uma farofa de ovo, coisa do tipo, eu disse, pois é essa que eu gosto, pode trazer. Me serviram de uma farofa de ovo muito caprichada, e daí já pro cair da tarde, 4h30, 5 horas da tarde, eu comecei a subir o morro. Quem está acompanhando os status está vendo que não foi nada fácil. Cheguei lá em cima muito cansado, muito suado. Deixei o excesso de bagagem na casa e subi o morro. Tudo bem. Vou tentar acelerar aqui, gente. Vamos lá. Depois que eu cheguei lá no topo do morro, já tinha passado o pôr do sol, estava só o crepúsculo do entardecer. Eu comecei a caminhar para várias direções do morro justamente para tentar encontrar a área leste para montar a barraca ou a rede e curtir um amanhecer bem caprichado. Mas o peso da mochila estava me incomodando bastante.
Até porque eu já tinha percorrido mais ou menos 1.400 metros de trilha só subindo para chegar no topo do Morro do Chapéu. Olha o que foi que eu decidi fazer. Eu marquei um local e disse assim, já estava escuro, por volta de 6h45 da noite, perto das 7 horas da noite. Eu disse assim, eu vou armar minha rede, colocar a mochila dentro da rede e caminhar por cima desse morro de uma maneira mais leve. Depois que eu encontrar o local, eu volto, pego a mochila e vou direto ao ponto final, armo minha barraca ou a rede, dependendo de como for o local que eu encontrar, e tudo certo. Na verdade, eu nem armei a rede, eu só botei a mochila no chão, em cima de uma pedra, numa área limpa, e comecei a caminhar, caminhar, caminhar. Depois, eu percebi que eu já tinha caminhado muito. E comecei a observar, rapaz, isso aqui é tudo igual. Eu nunca estive nesse lugar, estou sozinho em cima de uma montanha, onde tudo é igual. Para onde você coloca a lanterna, você não vê diferença em nada. Aí eu comecei a me preocupar, eu vou voltar para pegar minha mochila, porque se eu não conseguir encontrar nessa mochila, aí o bicho vai pegar pro meu lado. Por mais que tava uma noite de céu estrelado lindo, a água tava na mochila, o restante da farofa de ovo, tudo, as 2 barracas, jaqueta, tudo que eu ia precisar para passar a noite. Gente, eu pensei que eu ia achar a mochila depois de 10 minutos, 15 minutos. E assim deu 8 horas da noite, 9 horas da noite. Eu já tinha rodado aquele morro todo. Parei para descansar numa área até bacana, limpa. Depois eu voltei, trilhei, caminhei até não ter mais forças. Lá para as 10h30 da noite ou mais. E é aqui que chega a parte mais importante. Eu vou ver se dá certo eu adicionar esse vídeo aqui rapidinho para vocês verem o que foi que aconteceu nesse momento. Eu sentado na beira do penhasco, eu estava bem perto do penhasco mesmo, olhando no horizonte, olhando assim no horizonte, eu comecei a perceber as luzes dos carros passando na rodovia. Então, através disso, eu entendi qual era a direção do morro que eu estava, totalmente contrário de onde eu estava tentando ir. Mas tudo bem, eu não estava preocupado, mas ao mesmo tempo uma sensação de frustração por ter perdido a mochila era algo assim que estava me agoniando um pouco. Sabe assim, quando de repente você está num local e você sente como se tivesse chegado alguém? Na escuridão total, gente. Na escuridão total. Eu quero fazer uma observação aqui bem séria. Eu não estou aqui gravando esse testemunho para dizer que agora eu sou o diretor, que Deus fala com ele e tal. Não é nada disso. Vocês sabem que na igreja adventista a gente não é muito fã dessas teorias que um anjo apareceu, o Senhor revelou. Por mais que Deus se revela assim, por diversas maneiras através da gente, mas nós não temos muito esse costume de estar nessa questão. Olha, Deus apareceu para mim, disse isso, eu tive uma revelação dessa maneira e tal. Pois bem, vamos lá. Nesse momento eu percebi que bateu uma ventania assim mais forte. Olhei assim para cima, tal, as árvores balançando. Mas foi uma sensação tão boa, mas uma sensação tão prazerosa. É tipo quando você gosta muito de alguém, alguém que você ama muito, chega e te dá aquele abraço bom, demorado, apertado, que você sente aquela sensação boa. Eu fiquei olhando assim, poxa, legal. Apenas isso, né? Mas eu não escutei vozes nenhuma. Eu espero que todo mundo entenda muito bem o que eu estou querendo dizer aqui para vocês, que é a parte final e mais importante. Mas sabe assim, parecia que tinha alguém conversando comigo. E eu lembro exatamente a palavra que me veio à mente. Por mais que eu não escutei voz nenhuma, mas era como se literalmente tivesse chegado alguém e estivesse falando mais ou menos assim comigo. Legal aqui, né? Aí eu só, bacana. Aí dizia mais ou menos assim: esse constrangimento que você está passando aqui em cima, você sabe muito bem por quê, né? Aí eu disse, não sei se eu sei. Eu não respondia falando, mas na mente eu estava conversando com alguém. Aí continuou o diálogo, dizendo mais ou menos o seguinte: eita, deixa eu respirar fundo aqui. Ufa! O vídeo difícil de gravar, dessa... Eita, dessa parte em diante. Eita, o vídeo difícil. É bem complicado continuar daqui pra diante. Mas dessa vez eu vou conseguir. Ufa, custe o que custar, eu vou conseguir gravar esse vídeo dessa vez. Aí dizia mais ou menos assim: você tá passando por essa situação aqui porque você deixou a sua mochila que estava pesada. Você sabia
que não deveria ter largado a sua mochila, mas mesmo assim você largou para caminhar com ela, para caminhar sem ela, e depois que resolvesse as outras coisas, você viria buscar. Aí eu fiquei só ouvindo. Aí era como se alguém tivesse realmente conversando comigo e ainda continua dizendo assim: você sabe muito bem aquilo que você está querendo deixar, né? Você sabe muito bem aquilo que você está querendo deixar faz tempo. Aquilo que você tem considerado que se tornou um peso na tua vida, aquilo que você tem. Vou respirar que vai dar certo. Aquilo que você tem considerado que se tornou difícil de caminhar com ele. E é o clube de desbravadores que você está querendo deixar. Você está aguardando só voltar para São Luís para entregar a função, porque está difícil, porque muitas coisas estão acontecendo. Mas escuta uma coisa. Bora lá, eu sei que vai dar certo. Você só está passando por isso porque você abandonou a sua mochila. E dentro dela está tudo que você ia precisar. Tudo que você precisaria para se proteger no meio desse deserto, no meio desse descampado. Para se proteger dos animais perigosos, para se alimentar, para saciar sua sede. E o clube de desbravadores que você está querendo deixar, na semelhança da mochila, é ele que vai te proteger. Quando... Claro que dessa vez eu consigo. Quando a situação ficar difícil, quando você tiver que enfrentar os desertos, os lugares sombrios, as noites escuras da sua vida, sabe-se Deus o que estava para vir no decorrer de 2022. Mas não é sobre isso que eu estou querendo falar, não. Eu fiquei escutando aquelas coisas. Não que eu estava escutando vozes, mas ao mesmo tempo era como se alguém estivesse do meu lado conversando comigo. Ainda dizia assim: não deixa, não abandona a tua mochila. Não larga a tua mochila. Porque você está querendo deixar o clube de desbravadores, que foi importante na tua vida, durante tanto tempo, para depois você vir buscar, para depois que resolver outras coisas, você voltar para cuidar. E talvez nunca mais você tenha a oportunidade de estar junto com ele novamente. Não deixa a tua mochila, pois é ela que vai te proteger. É ela que vai te dar forças quando você pensar em desistir. Quando talvez você desistir de muitas coisas que ainda estarão por vir no decorrer desse ano, para testar tua fé, para te atormentar. Se você estiver sem a sua mochila, você vai ficar desprotegido. É mais ou menos isso. Um dia aí no futuro eu conto essa história aí melhor para vocês. Só sei que depois daquele momento eu fiquei assim, não sei quanto tempo que eu fiquei por ali. Eu não sei, me perdi no tempo, refletindo sobre isso. Aí depois me veio um pensamento: olha, se eu ficar parado aqui até de manhã, não tinha nem onde deitar nesse lugar que eu tava. Era cheio de pedras e muito mato. Eu largado lá no meio da montanha. Eu fiquei pensando, se eu ficar parado aqui até de manhã não vai adiantar nada. Eu não estou absolutamente perdido. Depois que amanhecesse, com certeza eu conseguiria me orientar para descer o morro novamente, mesmo sem encontrar a mochila. Então, se é para ficar parado e não fazer nada, eu vou caminhar. Tentar achar um lugar mais limpo que eu tinha passado recentemente, porque lá dava pelo menos para me deitar um pouquinho. Eu não esqueço da oração que eu fiz naquele local, que eu disse assim: Senhor, por mais que eu não estou preocupado pela mochila estar perdida, mas eu estou com uma sensação assim de frustração por não ter encontrado mais a minha mochila. Se for da tua vontade que eu encontre essa mochila, tudo bem, eu vou encontrar. Mas se não for da tua vontade, que seja feita a sua vontade. Só te peço uma coisa: guie os meus passos. Guia os meus passos, Senhor. Levantei, comecei a caminhar. Eu acho que não passou nem 6 ou 7 minutos. Quase eu pisei em cima da mochila. Nossa, não dá pra explicar o que foi encontrar aquela mochila. Parece assim que eu tinha surtado. Eu me joguei pra frente, eu me joguei pra trás. E eu dei uns gritos lá em cima do morro. Praticamente eu me ajoelhei, meio que querendo abraçar aquela mochila.
Eu tenho um vídeo, depois eu compartilho com vocês, o vídeo dos primeiros momentos. A câmera do celular não estava ligada, eu não estava mais nem procurando ela. Mas depois eu vou entender como é que Deus alcança a gente das maneiras que a gente menos pode imaginar. Porque se não fosse o episódio dessa mochila, nada me faria voltar atrás com a decisão que eu já havia tomado. Nada, absolutamente nada. Nem líder, nem pastor, nem conversa nenhuma. Porque foi uma decisão muito racional que eu tomei. Na questão de não ser mais diretor do clube, a partir do mês de abril em diante. E daqui mais alguns minutos, oficialmente, eu não serei mais o diretor. Naquela programação que nós tivemos aqui, onde os meninos foram admitidos, eu me emocionei demais, porque eu fiquei olhando aquela programação tão bonita. E lembrando que eu já tinha desistido de tudo aquilo. Nós tivemos um aniversário na chácara, que foi muito bom, com boa parte da região presente com a gente. Agora, recentemente, um acampamento também que foi bem especial. Para encerrar, eu só quero dizer uma coisa aqui para todo mundo. Tudo que aconteceu na minha vida através do clube esse ano foi no limite das forças, tudo no limite das forças. Eu sei que, não estou dizendo que eu fui um bom diretor de maneira alguma. O nosso clube está precisando melhorar em muitos aspectos, nós estamos muito desestruturados ainda. Mas se foi bom ou se foi ruim, foi o resultado de alguém que esteve à frente desse clube no limite das forças o tempo todo. Talvez minha diretoria estivesse também vivendo alguns limites, mas Deus foi maior. Então, gente, vou parar por aqui. O vídeo ficou absurdamente grande. Pelo visto, não vai ser nem possível compartilhar todo. Numa ocasião futura, a gente compartilha melhor. Vamos aguardar os momentos que estão vindo agora, onde eu estarei passando essa honrosa função para o diretor do próximo ano. Deixar aqui minha gratidão com todo mundo, acima de tudo a Deus. Porque se teve alguém que secou todos os estoques da misericórdia dos celeiros do céu nesse ano de 2002, foi eu. Mas mesmo assim o Senhor não deixou de me amar, não deixou de cuidar de mim. Estendeu a misericórdia, triplicou a misericórdia. Não sei como é que Deus conseguiu fazer para não perder a paciência comigo. É por isso que eu sempre falo, na fé, na esperança sempre, independente do que aconteça. Na fé e na esperança sempre.